Bem-vindos ao Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Olá, eu sou a Laurinda Queiroz e este é o canal Toda a Verdade. A verdade é que este assunto que hoje venho trazer até vós já devia ter sido exposto há já algum tempo atrás, mas por razões adversas, por motivos profissionais, por razões de assuntos que chegaram em mãos assim de uma hora para a outra, não pôde ser exposto aqui no canal. Mas hoje finalmente vamos falar sobre esse assunto que é referente ao Ministério de Água Rasa. Pois é. E não podemos esquecer de continuar a questionar toda esta cúpula que hoje pensa uma coisa e amanhã pensa de outra forma. O que é verdade ontem deixa de ser verdade hoje. E, portanto, vamos então falar sobre o assunto em causa que tem a ver com a apresentação do ancião da Bolívia, que congrega ou congregava em Água Rasa, mas acredito que ainda continua a congregar em Água Rasa, e que foi levantado foi apresentado em Vila Rio Branco, setor centro, São Paulo. É sobre este assunto que nós vamos falar, vamos questionar. E quero desde já falar a este ancião e mesmo ao cooperador desta igreja onde foi apresentado este ancião, que da minha parte eu não tenho nada contra vós, apenas eu vou questionar os senhores responsáveis por certas determinadas atitudes que são feitas e que elas têm que ser equacionadas. Não colocando em dúvida, mas perguntar não ofende, não é? E quem não deve não teme. Por isso, vamos passar ao assunto. Como eu referi em determinado vídeo sobre Água Rasa, em que fiz referência a dois irmãos, um diácono e um ancião, que tinham vindo da Bolívia, e quero desde já aqui retificar, porque nesse vídeo falei que era do Paraguai. Eu peço desculpa, porque às vezes sei tanta informação, que trocamos os nomes. Eu peço desculpa e estou aqui a retificar. E como bem se lembram, nesse vídeo eu fiz referência de que havia dois irmãos, um diácono e um ancião, que tinham vindo da Bolívia. E por que razão não colocá-los com o ministério, a exercer o ministério em Água Rasa? Realmente o diácono está a exercer o seu ministério de diácono em Água Rasa. Mas este irmão, que é irmão do diácono carnal e espiritual, foi colocado no dia 1 de dezembro de 2024 em Vila Rio Branco, setor centro, São Paulo. E podem dizer assim, mas qual é o problema, Laurinda, de ter sido posto lá para servir a Deus? Não tem nenhum problema. Se não houvesse antecedentes de outros assuntos, que é razão para eu colocar aqui estas questões ao senhor ancião Salvador Cury. Sim, porque é o responsável máximo. E como, não sendo o mais velho de Água Rasa, mas parece que é o que manda e desmanda em Água Rasa, não é? Eu digo parece porque não sei se não será o seu filho espiritual que estará a mandar. Conforme as coisas estão a caminhar, dá-me a impressão que é o seu filho espiritual, blá blá blá, o mentiroso compulsivo, que manda em Água Rasa. Mas, não sei. Mas vamos aqui ao assunto. E eu quero colocar aqui já uma questão muito direta a estes senhores que determinaram que fosse colocado este irmão ancião da Bolívia, fosse colocado nesta igrejinha, onde tem um cooperador já com 20 anos de ministério, que é o irmão Paulinho, não é? Pois, irmão Paulinho, Deus o abençoe por ainda continuar a exercer o seu ministério, com certeza com toda a entrega da sua alma e com toda a singeleza. E mais uma vez refiro que eu não tenho nada contra o irmão, eu aqui só vou questionar estes senhores da cúpula. Eu quero perguntar a
a estes senhores da cúpula, e principalmente a Salvador Cury, se este cooperador por acaso pecou, adulterou com alguma mulher, adulterou na fé, profanou-a, blasfemou contra o Espírito, se cometeu algum pecado para que não seja levantado para ancião. Será que é porque profetiza? Bem, se essa for essa vossa justificação, tenho-vos a dizer que tendes 2 pesos e 2 medidas. Porque o ancião que levantasteis para a água rasa, o blá blá blá, o mentiroso compulsivo, ele é daqueles profetas. Eu ia utilizar aqui um termo que nós utilizamos em relação à música pimba, à música rasca. Portanto, ele é um profeta rasca, que é o mais básico, mais medíocre. Este irmão Paulinho, com certeza, este cooperador desta igreja de Vila Rio Branco, deve ser um homem com alguma maturidade espiritual e que, com certeza, quando sai alguma profecia da sua boca, ela se cumpre e o povo recebe de braços abertos, porque sabe que é Deus que utiliza aquele homem para profetizar. Mas vocês me digam uma coisa. Este homem pecou? Qual é a razão de não terem levantado para ancião este irmão cooperador já exerceu o seu ministério há cerca de 20 anos? O que é que ele cometeu de grave? Digam-me, por favor. Se há dívidas? Por amor de Deus, não me digam isso. Porque, olha, eu tenho aqui um assunto da esposa de um ancião que tem muitas dívidas. Esse assunto ainda vai aqui aparecer aqui no vídeo, aqui no canal, muito brevemente. Muito brevemente. Portanto, por dívidas não pode ser. Porque se é para uns, também tem que ser para outros. Pois, eu me esqueci que vocês têm dualidades de critérios. Para uns é um peso, para outros é outro. O que vale para uns 1 quilo, para outro vale 1 tonelada. Agora, por favor, também me respondam, com toda a sinceridade. Se é que atendes, não é? Este ancião que foi agora para esta igrejinha, para esta igreja, servir a Deus, com certeza que ele vai com toda a força da sua alma, com toda a singeleza e a vontade de servir a Deus. Digam-me uma coisa, porquê é que vocês não o colocaram como ancião em água rasa? Sim, porque ele já estava a congregar em água rasa, mesmo antes do blá 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 ser levantado para ancião. Será que também cometeu algum pecado para não ser levantado ou anunciado como ancião de água rasa? Pois, está bem. Ok, já estou a entender. Ele não vos conseguiu nenhum laudo pericial, não é? Não conseguiu nenhum cargo, não é? Para exercer esses laudos. Ele também, com certeza, não pagou nenhuma festa de aniversário à neta do Salvador Cury, não é? Com certeza, também não pagou nenhuma viagem ao filho do Salvador Cury, ao diácono Cury. E tu, com certeza, também não pagou nenhum casamento da neta do Salvador Cury. Deve ter sido isso. O que deve ter pesado para que não fosse levantado como ancião, aliás, apresentado como ancião de água rasa, este irmão da Bolívia, que já tinha o seu ministério de ancião, mora ao lado da congregação de água rasa, de não ter sido levantado, ou apresentado, melhor dizendo, ser apresentado como ancião de água rasa porque não teve estes requisitos extras
de não apresentar, de não oferecer, de não ofertar como recompensa para o exercício do ministério de ancião como este, blá, blá, blá. Pois é. Então quer dizer que, para vós, homens, que estáis responsáveis de uma instituição religiosa, como a Congregação Cristã, o que fala mais alto são os benefícios materiais que vós usufruís com certas e determinadas pessoas. Realmente estáis não equiparados. Não, eu não vos posso equiparar aos políticos, porque sois bem piores do que os políticos, porque usais o nome de Deus por usufruir um bem material ou bens materiais, e vos esqueceis do povo, do bem espiritual. Isto tudo quer dizer que o que fala mais alto é isto. Diz-me quanto tens e eu te farei o que for necessário para te ajudar. É isso? A verdade é que as regras são para o povo e para vós as manuseais de forma a ser conveniente para vós, de conveniência para vós. A verdade é essa. A conveniência. Porque se estes dois irmãos, e um deles está a exercer o ministério de diácono em Água Rasa, e o outro ancião, os dois são idóneos, são médicos. Mas não é por ser médicos, não, calma aí, não. Há muito boa gente idónea, com um conhecimento espiritual, com uma espiritualidade acima da média, daquela que, com certeza, muitos que se pensam ou acham reis e senhores, profetas, que dizem que falam com anjos, que os anjos aparecem. Atenção, há homens muito simples a quem Deus se revela. E com certeza este irmão ancião da Bolívia, um irmão que com certeza a Irmandade o respeita. E acredito que, ancião Salvador Cury, nos dias de hoje a Água Rasa não estaria tão rasa conforme está, que é uma miséria, dá tristeza. Eu estive recentemente num dos vossos cultos, um domingo, eu estive ao vosso lado. Vocês não me viram? O meu espírito esteve lá. O ancião blá blá blá, muito cabisbaixo, a fazer-se de vítima, do coitadinho, como que sendo um mártir. Mas isso já é adágio de quem se quer fazer de vítima, de quem é um narcisista. O irmão Hermínio, coitado, até imagino que esteja cabisbaixo ao ver uma igreja nas condições em que está, espiritualmente deserta, mas parecia um funeral. Olha, acreditem que eu tenho assistido a funerais bem mais alegres do que os cultos que ultimamente têm vindo a ser realizados em Água Rasa. A não ser os de segunda-feira, que é referente a Parque Sevilha. Mas esses nós sabemos que é o culto dos profetas. E eu creio que não seja um culto a Deus, não. Embora eu nunca assistisse a nenhum culto, mas por aquilo que me falam, muito sinceramente, mas é um culto para os profetas. Sim, é. E o que mais me impressiona, muito sinceramente, é que há um culto que é realizado de uma região, Parque Sevilha, aonde não tem congregação, aonde não há possibilidades financeiras de comprar um terreno para construir uma igreja, só se
houver manobras suspeitas para o realizarem e para confrontarem aqui a portuguesa, pelas palavras que ela vem aqui a falar, vos desmascarar, como afronta à portuguesa. Mas então aí não estáis a servir a Deus, porque se quereis mostrar de que estáis contra aquilo que eu vos digo aqui, que é a verdade, que não tendes poder económico para comprar um terreno, para realizar a construção de uma igreja, nem há povo suficiente para isso, porque o povo que congrega em Água Rasa, que vai para ser de Parque Sevilha, são de outras igrejas. Então, por que razão levantasteis um homem mentiroso, compulsivo, que simplesmente só faz pregações de profecias falsas, que não se realizam, e que ainda utiliza o tempo que é dispensado para falar de Jesus Cristo, para pregar, para cultuar um culto racional a Deus? Sim, um culto racional a Deus é utilizado como afronta, como rogarem pragas e como dizerem de que Deus vai matar, assassinar, fazer justiça a quem fala a verdade. Essas palavras que saem da boca desse mentiroso compulsivo não afeta a quem fala a verdade, seja ele quem for. Creiam nisto. Quem fala a verdade tem o escudo de Deus a proteger, e venha quem vier. Se levante quem se levantar. Lembrem-se que o gigante Golias se levantou perante um povo. E aquele miúdo, aquele insignificante miúdo, que o desprezaram, que até mesmo os seus irmãos desprezaram. Mas esse menino com 3 seixos matou esse gigante. Claro está que não foram essas pedrinhas, mas foi a força de Deus, a força da verdade, da simplicidade e da humildade que estavam naquelas mãos, que fizeram abater aquele gigante Golias. Então, a minha mensagem para este mentiroso compulsivo, e aqui eu lhe digo diretamente a si e a todos aqueles que o apoiam, que as suas pragas, as suas falsas profecias, eu não tenho medo delas. Sabe porquê? Porque eu tenho a certeza absoluta de que ao meu lado, comigo, está Deus e o seu Filho amado Jesus Cristo, que nunca me abandonaram em toda a minha vida por defender a verdade. Por muito fraca que seja, muito rebelde, muito refilona, a verdade é essa, muito frontal, há uma coisa que eu digo: este Deus que eu amo, que eu sirvo até ao dia de hoje, que eu nunca deixei de servir, que não foi por ter deixado a congregação cristã em Portugal que eu deixei de servir a Deus. Todos os dias falo com Deus, a todo momento, a toda a hora. Eu o venero e Ele é tudo na minha vida. E não é uma profecia falsa de um homem mentiroso compulsivo que me vai derrubar, nem fisicamente, nem espiritualmente. A verdade é essa. Doe a quem doer. E é isso que vos corrói e vos mói aí, porque esta portuguesa de pena benta tem uma força que nem vós mesmos conseguis decifrar. Há enigmas que não se conseguem decifrar. E este é um deles. E acreditem que até mesmo eu não consigo decifrar, porque ele, o único enigma que está aqui, se chama Deus e Jesus Cristo, seu Filho amado. Agora, Sr. Ancião Salvador Curi, que eu gostaria de lhe perguntar, eu sei que o senhor tem na sua família muitos a exercerem o cargo, desde o seu filho
desde o seu genro, não é? Portanto, eu não sou contra, desde o momento em que exerçam com a dignidade que é imposta para se servir a Deus. A verdade é essa. Quando o fazem de coração e quando uma pessoa sente, olha, está a fazer um excelente trabalho, não é? Olha, como por exemplo o seu genro. O seu genro, eu não compreendo porque não o colocou como ancião em água rasa, quando ele tem até um dom bonito de pregação. Até ele mesmo se lembra dos tempos antigos. E tem saudades, com certeza, de quando as coisas eram feitas com a simplicidade. Porque não colocou o seu próprio genro como um ancião em água rasa? Com certeza estaria a abarrotar. Eu não sei se vocês compreendem esse termo, abarrotar, quer dizer, estaria cheia a igreja. Porque o dom de pregação que ele tem, o conhecimento que ele tenha, até é bonito, é agradável. É agradável aos ouvidos e à alma. Pois não conseguiria arranjar-lhe os laudos, nem o cargo como das perícias, não é? Todas aquelas situações que eu já referi atrás, não lhe conseguiria isso. Mas a verdade é que, por exemplo, o ancião redondo que gosta das redondas, não tem ninguém na família que tenha assim ministério, não é? Olha, já agora, se quiserem aproveitar a minha indicação, já que o responsável pela Bélgica está agora o Baquinho, o Baco sénior, por que não colocar a neta do ancião redondo que gosta das redondas para a obra da piedade? Até ela é uma youtuber, porque não? Ela tem nas redes sociais, é meio caminho andado. Por que não? Façam um favor, eu acho que sim. Já que estás a aproveitar as redes sociais, é ancião, é encarregado, é músicos, é isto, é para tudo e mais alguma coisa que estás a utilizar as redes sociais, por que não agora utilizar até para divulgação e para promoção de um local que é a Bélgica, e aqui na Europa as coisas não estão muito agradáveis, não estão, e muito menos na Itália. A verdade é essa, por muito que custe, é ancião Baco. Eu sei que não estão boas, não. O senhor anda a querer viajar, que é para não pensar tanto no assunto, para não entrar em depressão. Porque se o senhor entra em deprimé, é um cabo dos trabalhos. É que depois queimam-se os fusíveis e lá vai tudo por água abaixo. Mas já agora, façam isso. Coloquem a neta do redondo que gosta das redondas, do ancião da água rasa, para a obra da piedade. É uma sugestão, porque não? Aproveitem. Sim, aproveitem. Eu posso dar a minha opinião, sugerir, não é? Já estás a pensar, já está a ser elaborado. Quer dizer, agora é porque eu falei, não me digam que vão deixar de o fazer. A sério. Ancião Salvador Cury, o senhor está-se a tornar um irmão sénior, teimoso, rabugento. Está a fazer fim-capé de que não quer resolver a situação de água rasa. Com o seu filho espiritual, blá, 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 o mentiroso compulsivo. O senhor está a ver que a situação está a levar um rumo muito desastroso. Tá. Aconselho que tome alguma medida. A sério, tome. Para que não haja mais prejuízo que aquele que já está a haver em água rasa. A sério. Pondere, sinceramente pondere. Reconheça que errou. Reconheça que se deixou comprar. Que se deixou comprar pelo encanto desse blá blá blá.
que é um vendedor mentiroso compulsivo, que de Deus nada tem, que apenas usa uma capa para enganar todos aqueles ao seu redor. Lamento profundamente que quem assiste aos cultos deste blá 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 acredite ainda nele. São muito poucos, quero vos dizer que são muito poucos. Muito poucos, acreditem. Já não é aquela algazarra que era feita, mas ainda vão e fazem. Mas lamento que o senhor ancião Salvador Cury, olhe, não utilize o seu genro até mesmo para atender os cultos online. Eu espero que atenda aqui às minhas palavras e que faça jus à verdade. Ancião Salvador Cury, retifique o mal que tem vindo a realizar, porque, veja só, o que demorou a construir 40, 50 anos, em 2, 3 anos está a ser destruído. E não é por favores materiais que o senhor se deve deixar comprar por este blá blá blá. Favorecimentos pessoais como que aqueles que eu já referi atrás, não é? Porque, veja só, até mesmo se tivesse apresentado este irmão da Bolívia para ancião aí em Água Rasa, nem mesmo o irmão Hermínio iria ficar tão abatido, tão triste com essa atitude. Iria compreender, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E a Água Rasa não estaria nesse estado de calamidade espiritual conforme está. E isto que eu estou a dizer não é nenhuma mentira. Não. Podem ir verificar. E já agora eu digo à Irmandade de Água Rasa, se não estáis satisfeitos com tudo o que está a acontecer, e de congregar aonde este irmão ancião da Bolívia está a atender. Ide lá. Ide. Não ficais sem congregar. Porque eu compreendo, há povo que precisa de congregar. Então ide. Se em Água Rasa não vos identificais com o que está a acontecer, se estáis a ver que ancião Salvador Cury, responsável máximo, está de braços cruzados, está a bater o pé, está a ser resiliente em tomar uma atitude definitiva para fazer algo para beneficiar a obra de Deus através da congregação que está em Água Rasa. Então, já que ele está determinado a não fazer nada, fazeis vós, e de congregar a Vila Rio Branco, e de lá apoiar este irmão, e de apoiar, e de saciar a vossa alma com água limpa, água pura, com alimento que com certeza vai saciar a fome espiritual que está dentro de vós. Porque em Água Rasa vós vos sentis como mortos, como zumbis. Desculpem, mas é esta a palavra. É forte. É. Vós vos sentis como zumbis. Não vos identificais com o ambiente, com o espírito que está naquela igreja. Não vos identificais. Estais a falar com vós mesmos, dizer como esta não é a Água Rasa que eu conheci. Esta não é a igreja que eu conheci de Água Rasa, dos homens de Deus que eram poderosos, que tinham a força de Deus e que tinham a vontade de expulsar os demónios. Não. Nesta igreja está uma legião de espíritos malignos que nos colocam um peso nas costas, em que nós saímos mais pesados do que ao que entramos. Então procurai lugares afáveis, tranquilos. Deus não diz,
Eu vos guiarei a águas tranquilas, a pastos verdejantes. É isso. O local onde estais neste momento, por incompetência destes homens, por arrogância, prepotência, ego, se esqueceram de servir fundamentalmente e verdadeiramente a Deus e apenas a eles mesmos. Deixo-vos por aqui. Desculpem o vídeo, mas ser longo, ter vindo tarde, mais vale tarde do que nunca, e por isso eu vos deixo por aqui. Quero-vos também deixar aqui uma mensagem a todos que assistem aos meus vídeos a nível mundial, de que eu tenho assuntos sérios para falar aqui no meu canal e que eu estou a averiguar, mesmo no Brasil, de um assunto muito, muito delicado que envolve uma situação muito delicada e que já aconteceu também no Brasil, e que ela vai ter que ser desmascarada aqui no meu canal. Doia a quem doer. Porque as pessoas em causa não podem causar mais vítimas. Já causaram no Brasil. E aqui em Portugal já causaram vítimas. Já. Por isso mesmo eu quero dizer que se o ancião 007 está com medo de vir a Portugal para resolver os assuntos sérios, já que ele não vem a Portugal, como se costuma dizer, já que Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Então, acreditem que eu não vou ter papas na língua. Não, porque eu vou defender a verdade. Doia a quem doer. Estarei aqui sempre receptiva a escutar as vossas denúncias, o que têm que falar comigo. Eu gosto sempre de ouvir os dois lados para saber o que é que se passa. Estou ao dispor das pessoas por via telefone e por e-mail. Fico a aguardar os vossos contactos para que toda a verdade por Laurinda Queiroz seja exposta neste canal, porque é esse a grande razão de existir este canal. Toda a verdade. Doia a quem doer. Deus vos abençoe e até ao próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem bem. Obrigado por assistir a mais um vídeo de Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Dê o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho.